Olá, aqui quem está falando é o professor Cadu Carrilho. Sou professor aqui do Exponencial Concursos e vamos dar início ao curso de Direito Tributário. Antes de falar especificamente sobre o curso, eu queria fazer uma apresentação pessoal, falar um pouco sobre mim e fazer uma associação exatamente a minha pessoa e o curso de Direito Tributário, o que a gente vai encontrar e por que, né? Eu acho que eu estou preparado para trazer um material de excelência para você, para te ajudar a ser aprovado no seu concurso, assim como eu já fui aprovado em alguns concursos. Vou falar um pouco sobre então a didática, sobre a formatação do curso, o conteúdo, aquilo que você pode esperar, tá bom? Nós aqui no Exponencial geralmente fazemos a associação entre os cursos em PDF e cursos em vídeo. Então são materiais complementares, são situações em que você consegue absorver por diversas maneiras diferentes o mesmo conteúdo, né? De maneira que existe um contato diferenciado na videoaula, né? Que eu posso te ver, você pode me ouvir, você pode, inclusive, fica uma dica aqui para você, em deslocamentos, né, para o trabalho, no carro, em ônibus, em trem, qualquer lugar que você esteja, em que você tem um tempo, você pode assistir ou ouvir essa videoaula, né? Muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de estar podendo ler um PDF, enfim. Então, eu acho bastante interessante esse projeto de videoaula e eu estou aqui para te ajudar. É um contato diferenciado, né, a videoaula em relação ao PDF, por mais que a gente tente ser informal ou com uma linguagem acessível, a gente não consegue o acesso que a gente consegue ao seu cérebro, as informações que você consegue absorver com um vídeo, com um áudio. Então é isso, eu acho bastante interessante esse contato. Inclusive, o que a gente faz aqui no nosso estúdio, no nosso formato de apresentar esse vídeo aula? Eu, por diversas vezes, me apresento assim, sem nada para nos distrair. Outras vezes eu vou colocar eu aqui no cantinho e o nosso PDF no fundo, um PDF preparado especificamente para videoaula. E por vezes, se necessário for, eu saio da frente para a gente poder ter acesso apenas aí ao conteúdo escrito e você fica ouvindo minha voz, né? O que eu mais gosto é esse aqui, onde a gente pode ler e continuar se vendo, continuar interagindo. Então eu estou explicando um pouco como que vai ser a minha didática. O que eu faço aqui nesse curso? Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é fazer você marcar o X correto na sua prova de direito tributário, o X no lugar correto, né, na sua prova de direito tributário. Eu tenho muitas experiências, eu queria começar a falar um pouco sobre isso porque que eu acho que eu estou pronto para te ajudar a alcançar esse objetivo. Eu sou o professor Cadu Carrilho e eu tenho um histórico em concursos públicos, né? Inclusive, o último deles e o mais gratificante é o fato de eu ter sido o primeiro colocado num dos concursos que eu considero mais difíceis do Brasil, né, sem desmerecer nenhum outro, mas esse concurso de auditor fiscal do Estado da Receita Estadual do Rio de Janeiro, realmente chamado famoso ICMS Rio, que é o cargo que eu ocupo até hoje. Realmente foi um concurso muito difícil, eu tive esse privilégio, né, de ter sido o primeiro colocado. Já que o meu objetivo não é apenas te passar conteúdo, mas também te manter motivado a estudar, a continuar estudando. Afinal, eu tenho um histórico que me levou a obter o primeiro lugar. Não foi do dia para a noite, foi com muito sacrifício, muita dedicação, muitas horas de estudo, algumas reprovações. Isso é interessante também de ser compartilhado, né? Às vezes a gente só vem aqui falar do sucesso, das coisas boas. Para eu poder ser primeiro, eu fui reprovado algumas vezes. Enfim, cada um tem uma história. Eu espero que você faça a sua, consiga lograr êxito no seu objetivo, obter sucesso, principalmente que o sucesso refletido e tem como resultado, no caso dos concursos, a nomeação e a respectiva posse no seu cargo.
Então, o fato de eu ter sido reprovado não quer dizer que você vai ser também. Eu espero que você passe de primeira. Enfim, o que eu estou querendo trazer é uma motivação, uma palavra de incentivo para você, caso você já tenha sido reprovado, ou estude muito, não passe, não desista, continue estudando, né? O fato de ter sido primeiro colocado me enche de orgulho, não um orgulho altivo, um orgulho que me faça eu me sentir melhor que os outros, mas um orgulho no sentido de uma satisfação interna por ter conseguido obter um resultado depois de tanto esforço. A grande verdade é que no concurso que eu fiz eram 100 vagas, ou seja, os 100 convocados, depois eles até chamaram mais do cadastro de reserva, todos aqueles que foram convocados têm o privilégio de ter obtido sucesso no concurso público. Então, ser primeiro ou último, o importante é ser nomeado naquele cargo que você almeja, né? E aí eu coloquei um histórico aí. Além disso, eu passei no concurso de auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo. Veja que uma outra maneira de interagir com você vai ser tendo a possibilidade de riscar o PDF, né, aparecendo aí, quando for necessário também, sublinhando o PDF, escrevendo o que for preciso escrever. O objetivo aqui é facilitar a sua vida. Então, falando um pouco mais de mim, eu fui aprovado aí no ISS São Paulo em 2007, concurso de auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo. Excelente cargo também, excelente concurso. Fiquei lá por 4 anos. Fui aprovado também no cargo de analista tributário da Receita Federal do Brasil em 2006. Fui aprovado também no concurso de auditor fiscal da Prefeitura do Rio de Janeiro, ISS Rio, em 2010. A minha formação, eu sou formado em Ciências Navais, estou terminando a faculdade de Direito, tenho especialização em Direito Tributário e dou aula de Direito Tributário, Legislação Tributária Estadual e Direito Empresarial. Mas quantas matérias, professor? Afinal, nesse concurso que eu fui primeiro colocado, tivemos por volta aí, dependendo da maneira com que você classifica, de 20 a 22 matérias. Então, assim, já estudei tantas matérias com uma intensidade tão grande, um conteúdo tão grande, que eu até considero tranquilo hoje estudar 3 matérias. Enfim, apesar, né, de precisar estar sempre atualizado, inteirado daquilo que tem sido cobrado nos concursos, e não vai ser diferente aqui no direito tributário. Então, como eu já disse, essa é uma trajetória, né? A minha história como concurseiro me enche de orgulho em função da dedicação e do sacrifício que eu tive que ter e fazer. Foi um investimento muito grande de recursos e tempo e dinheiro e abrir mão de muitas coisas para conseguir chegar nessa posição que eu cheguei hoje, né? Então, diante desse histórico, eu venho aqui apresentar a você o meu objetivo. O meu objetivo é disponibilizar a você que adquirir esse curso o melhor material possível para que você... O que caracteriza o melhor material? Qual é o material que vai me proporcionar ter o melhor resultado, ou seja, acertar as questões, saber qual é o gabarito que eu tenho que marcar. Afinal, a matéria de direito tributário, como todas as matérias de direito, é um mundo, são livros e livros, cada assunto você pode subdividir ele e fazer um livro sobre o assunto. E aí, como é que faz? Dá tempo de estudar isso tudo? Não. Nós precisamos aqui alcançar uma objetividade com a profundidade necessária para que você possa acertar e mandar bem na sua prova. Você entendeu? Então, nós estamos aqui trazendo um conteúdo objetivo, mas profundo naquilo que precisa ser aprofundado. Por quê? Eu estou falando, existem diversos livros, muito material, calhamaços sobre o direito tributário, mas as provas de concurso, né, as bancas têm tendências em escolher mais especificamente determinados assuntos. Então, diante da minha experiência, da análise que eu faço em cima das bancas, dos materiais que eu colho as informações e tudo aquilo, né, que está à nossa disposição aí na internet, no mercado, eu procuro trazer uma objetificação desse conteúdo para fazer você arrebentar na prova de direito tributário. O curso é feito com base nos melhores materiais, né,
com a teoria necessária e adequada ao correto aprendizado, né? Alguns outros detalhes que eu queria trazer para você sobre o curso. O curso, ele tem muitos esquemas, essa é uma peculiaridade do exponencial concurso. Eu sei que parece que eu estou me estendendo um pouco nesse início, mas eu acho extremamente necessário esse esclarecimento inicial diante daquilo que você vai encontrar daqui para frente, né? Então, o nosso curso ele tem teoria, tem bastante teoria. Dentro da teoria, eu trago exemplos, né? E aqui a videoaula até proporciona uma facilidade maior nesse aspecto, mas no PDF também tem exemplos para elucidar aquele conceito teórico ou legal. Além da teoria e dos exemplos, nós temos muitos esquemas, né? Não são mapas mentais propriamente dito, né? Tecnicamente dito, mas são esquematizações com cores que facilitam o aprendizado. Quer dizer, você às vezes tem um rol numa lei com 10 incisos. Ler esse rol te dá uma impressão. Agora, fazer um esquema com esses 10 incisos, com as respectivas associações e cores, né, cores que dão uma oportunidade de visualizar melhor aquele entendimento, é uma maneira bastante interessante de adquirir conhecimento e assimilar conteúdo. Então, nós aqui no Exponencial fazemos isso, o material de direito tributário é assim. Além disso, presta bem atenção no que eu vou te falar agora, eu coloco no material a letra da lei. Porque se você for parar para pensar, existem pesquisas aí que foram levantadas que 70 e tantos % das questões sobre direito são cópia do que está escrito na lei. Então, além de fazer um esquema para facilitar você entender, eu coloco aqui e leio junto com você o que está escrito na letra da lei, seja na Constituição, seja no CTN, ou seja na lei que for. As jurisprudências do STF e do STJ, eu trago também elas reproduzidas, principalmente as súmulas, né, para poder facilitar a sua visualização, para você já ter um contato direto com aquilo que vai ser cobrado na sua prova, né? Qual que é o grande mistério aqui? É a gente desvendar o que está escrito na lei. Se você pega do nada e lê a lei, sem nunca ter tido contato com a matéria, ou mesmo já tendo tido contato, às vezes você sente uma certa dificuldade de assimilar aquele conteúdo da lei. Então, os exemplos e os esquemas e a leitura com a tonalidade correta da minha voz, eu acho que vai facilitar bastante o seu entendimento. Então, a letra da lei vai estar reproduzida aqui. Além disso, vamos trazer a jurisprudência, né? Direito tributário é uma matéria que tem aí uma característica de cobrar bastante jurisprudência, STF, STJ, entendimentos, posicionamentos, súmulas e tudo aquilo sempre procurando trazer o que há de mais atual no que tange a esses assuntos. Então, tudo isso está escrito aí nessa apresentação. O nosso trabalho principal aqui, portanto, é facilitar a sua vida, os seus estudos, de maneira que não seja necessário nenhum outro material complementar. Olha aí o estilo do nosso curso. Além da teoria, nós temos os esquemas e temos também um detalhe muito importante, né? Exercícios. Ao final de toda a aula em PDF, nós temos uma bateria de exercícios para facilitar a sua vida, para fazer você entender melhor a teoria, aplicar a teoria que você acabou de ver e ver como que as bancas têm cobrado aquele assunto que acabou de ser ensinado. Isso é muito importante. Todo bom concurseiro que se torna um concursado, ou seja, alguém que passou, fez baterias e baterias de exercícios. E aqui no Exponencial nós colocamos à sua disposição isso. Além disso, a letra da lei e a jurisprudência vão permitir aí um melhor aprendizado no nosso curso, né? A ideia de um cronograma, nós temos um cronograma com a divisão das matérias de maneira a facilitar também o entendimento, né? O objetivo é ser o mais didático possível. Então não faz sentido eu ter uma aula com 200 páginas e outra com 50. Nós procuramos fazer uma divisão equitativa
do conteúdo e do número de páginas. Um outro detalhe interessante sobre os exercícios é que a gente procura trazer sempre os exercícios mais recentes, colocar a separação, né? Cada aula com o assunto e os exercícios respectivos àquele assunto e exercícios sempre o mais recente possível. Bom, acho que eu falei tudo que precisava ser falado nessa ideia inicial. Vamos ver. E aí você já percebeu qual que vai ser a nossa didática, né? Essa interação, vou para lá, vou para cá, sumo quando precisar sumir, movimento bastante as mãos. Espero que você goste. Se você puder me dar um feedback aí daquilo que você achou, encontrou, comentários, correções, críticas, enfim, estamos aí abertos a tudo aquilo que possa servir para melhorar o nosso curso e oferecer realmente a você o melhor, né? Quer dizer, não existe a primeira dica que eu queria te dar como concurseiro, e eu vou procurar fazer isso ao longo de todo o curso, não existe necessariamente o melhor professor. O que existe é o que é melhor para você como aluno. Então, eu procuro fazer isso, eu procuro atender aí as mais diversas solicitações nesse sentido e opiniões, inclusive fazendo isso. Se você prefere PDF, o PDF está aí à sua disposição. Se você prefere o vídeo está aí à sua disposição. Eu espero que a gente consiga lograr junto com êxito. Outro detalhe sobre os vídeos. Eu não necessariamente faço vídeos de tanto tempo ou de tantas horas. A ideia aqui é passar o conteúdo, né? Eu vou basear meus vídeos no PDF que eu mesmo elaborei e fiz. Além disso, vou procurar fazer vídeos divididos em tópicos. Cada tópico um vídeo. Então, por vezes, um vídeo pode ficar muito curto, 10 minutos, 15 minutos, não tem problema. Eu vou evitar vídeos muito longos, né? Se um assunto ficar muito longo, eu vou dividir em 2 vídeos de meia hora, por exemplo, em vez de fazer um vídeo inteiro de 1 hora. Então, eu termino 1 hora, dou um tchau para você e faço um novo vídeo dando um oi. Então, essa é a ideia. Facilitar a sua vida, ser o mais didático possível e todo mundo sair ganhando. Inclusive, fiz essa introdução aí um tanto quanto longa, mas que, na minha opinião, é necessária para a gente poder esclarecer todos os pontos que precisam ser esclarecidos do que nós vamos encontrar aí a partir de agora. Tudo bem? Então, beleza. A gente começa toda a matéria de direito assim, procurando definir qual é o direito que nós vamos encontrar. A gente sabe que, na verdade, o direito ele é um sistema integrado. O mundo jurídico ele não se divide. Um juiz, quando aplica um direito, ou qualquer outra pessoa que esteja vivenciando os operadores do direito, não costumam falar, não, essa parte do direito não tem nada a ver com a outra, não se integra. Não, é um sistema. Você vai na Constituição, você vai no Código Civil, você vai no Código de Processo Civil, você vai no Código Tributário para aplicar o direito. Tudo bem? É um sistema. No entanto, para efeitos didáticos, existe uma grande importância em subdividir o direito. Então, é por isso que nós temos a divisão em direito tributário, direito do trabalho, direito penal, direito civil. Tudo bem, beleza. Não obstante isso, ainda podemos reforçar essa subdivisão no que tange aos concursos públicos, né? As bancas colocam lá: eu vou te cobrar 10 questões de direito tributário, eu vou te cobrar 15 questões de direito empresarial. Então, mais uma vez, se faz necessária a importância da divisão didática, fazendo com que o direito tributário, portanto, se torne um ramo jurídico autônomo dos outros ramos. Tá bom? Beleza. Então, o direito tributário é um ramo jurídico autônomo. E aí eu tenho a clássica subdivisão em direito público e direito privado. Por que clássica? Porque todos os autores de direito fazem essa subdivisão em direito público e privado. Cada um deles, inclusive, usa critérios diferentes. A gente nunca encontra um consenso na doutrina sobre qual é a exata divisão em direito público e em direito privado. No entanto, eu preciso que você saiba o seguinte: o direito tributário é sempre considerado direito público, qualquer que seja o ponto de vista observado. O direito
o direito tributário será considerado um direito público. Ou seja, por quê? Porque uma das partes sempre é o Estado, porque o interesse público no direito privado deve prevalecer. Além disso, a supremacia, né? A supremacia do interesse público sobre o privado deve prevalecer, a indisponibilidade do interesse público deve prevalecer. Então, qualquer que seja a perspectiva que você olhe, o direito tributário é um ramo jurídico autônomo do direito público. Beleza, estamos chegando lá no que vem a ser a definição do direito tributário. Vamos ler aí o que eu separei para a gente. Direito tributário é o ramo jurídico do direito público, ok? Didaticamente autônomo. Que faz o quê? Tá bom, a gente já chegou à conclusão que é isso. E o que ele faz? Ele estuda, é o que nós estamos fazendo aqui, e analisa, que é o que nós estamos fazendo aqui, estudando e analisando as relações jurídicas entre o Estado, né? Aqui Estado em lato sensu, em amplo sentido, eu estou querendo dizer exatamente os entes públicos. Então, por vezes na aula, a gente estuda e chama de Estado nesse sentido. Os entes públicos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, os entes públicos, Estado e o contribuinte. Então, a relação que acontece entre Estado e contribuinte, no caso aqui, contribuinte também lato sensu, né? Alguns vão usar nessa definição contribuinte, outros sujeito passivo. Né? Enfim, o importante é que você saiba que há uma relação jurídica entre o Estado e o contribuinte. E o que tange, né? O que constitui essa relação? Essa relação tem a ver com a instituição, fiscalização e arrecadação de tributos. O que é tributos, professor? Vai ser o primeiro conceito que a gente vai ver logo após esse entendimento inicial e ver o que é a receita. Então, o Estado, ou seja, o ente público, institui o tributo. Que é instituir? É exatamente criar o tributo por meio de lei. O Estado também fiscaliza, ele institui e depois precisa ficar em cima ali fiscalizando. É a atividade administrativa tributária promovida pela administração pública sobre o contribuinte. Além disso, o direito tributário lida também com a questão da arrecadação do tributo, ou seja, o ato em que os recursos vão do bolso do contribuinte para o cofre do Estado, ou seja, para o cofre da entidade pública. Então tá aí a definição de direito tributário é essa. Então é isso que nós vamos encontrar daqui para frente e todas as situações no que tange a esse assunto. Beleza? Tudo bem. Então, a gente entendendo melhor o que nós vamos encontrar, que é exatamente o que versa sobre direito tributário, eu queria falar um pouco sobre a seguinte situação. A gente sabe que o Estado, o ente público, ele tem uma série de deveres, atribuições e imposições, inclusive pela Constituição, exatamente no sentido de atender o interesse da coletividade. E muitos desses serviços públicos ou atribuições que o ente governamental precisa fazer, aliás, a maioria, quase todos eles, precisa de recursos, precisa de dinheiro. E como que ele obtém recursos? Como que ele obtém dinheiro? Por meio das receitas que lhe são provenientes. Então, o Estado está aqui, o ente estatal, ele vai receber dinheiro. Esse dinheiro são considerados receitas públicas. Aí a doutrina faz o seguinte: para a gente começar a chegar lá no tributo e entender o conceito de tributo, a doutrina fala: olha, vamos dividir a receita que os entes governamentais podem obter em receitas originárias e receitas derivadas. Ou seja, existe uma divisão. O que são, então, receitas originárias? A receita originária é aquela em que o Estado caracteriza-se como um particular. São receitas que advêm de contratos que o Estado faz. Há uma igualdade de relações, aplica-se as regras do direito privado, do direito civil, decorrem da exploração do patrimônio estatal. Essas são
receitas originárias. Por exemplo, a gente tem como exemplo de receitas originárias o fato de um Estado ser detentor de um imóvel. Ele é proprietário de um imóvel. Ele não quer usar aquele imóvel nos seus serviços públicos. O que ele faz? Ele aluga para um terceiro, para um particular. O resultado desse aluguel, que é uma receita originária. Outro exemplo de receita originária, quando o Estado é sócio de uma sociedade, né, e recebe os lucros, os dividendos dessa sociedade, a participação dessa sociedade, também é uma receita que tem a ver com situações contratuais, agindo como particular, portanto, uma receita originária. Ou seja, a origem é dele mesmo. Agora, eu tenho também as receitas derivadas. Receita derivada é aquela que deriva, ou seja, vem de algum lugar. Só que, nesse caso, ela vem sim do bolso do contribuinte para o cofre público, por exemplo, nas receitas tributárias. Elas são obtidas pelo Estado no seu poder de império. O Estado simplesmente impõe, ele cria uma lei e fala: você tem que me dar isso porque eu estou mandando. Ele usa as prerrogativas que lhe são próprias, como a soberania, o poder de império, a imposição legal, para que ele obtenha esses recursos financeiros. São as chamadas receitas derivadas. Exemplos de receitas derivadas, a principal delas são os tributos. Todos os tributos são receitas derivadas. A gente, por vezes, vê questões de concurso cobrando exatamente isso. Então, os tributos, como eu já coloquei aí no seu material, são as principais fontes de receitas derivadas. Eu tenho outras? Tenho. As multas. Multas são receitas derivadas. Alguns doutrinadores e autores ainda colocam o espólio de guerra, né? Você faz uma guerra assim, põe lá e deriva isso aí. Beleza? Então, essas são as receitas derivadas. Então, olha só que interessante, tudo isso que eu expliquei está bonitinho, esquematizado aí, ó. Receitas originárias são aquelas que têm relações de direito privado, a exploração do patrimônio, natureza contratual, isonomia entre as partes, por exemplo, os exemplos que eu dei, aluguéis e dividendos, enquanto as receitas derivadas têm relações com o direito público, deriva do poder de império, previsão legal, receita derivada tem que estar em lei, desigualdade entre as partes, exemplo e principal deles são os tributos. Então, olha só que interessante, nós falamos de receita. É um dinheiro que entrou, certo? Para o cofre público. O direito tributário, ele estuda exatamente essa questão da instituição, fiscalização e arrecadação. A partir do momento em que o dinheiro entrou no cofre público, o que será feito com esse dinheiro não é ramo do direito tributário. Existe um direito próprio, que é o chamado direito financeiro, que estuda como ocorrerá o gasto desses recursos que entraram. Por vezes, a gente até tem visto alguns concursos colocando no edital junto essas duas matérias, direito financeiro e direito tributário. No entanto, ainda encontramos bastante divisão. Alguns outros concursos cobram lá direito financeiro, um assunto, um conteúdo, direito tributário, outro conteúdo. Então, eu preciso que você saiba que dentro do nosso estudo aqui, a única situação que a gente vai estudar de repartição de recursos seria chamada repartição de receitas tributárias, que a própria Constituição estabelece alguns tributos em que é preciso seja feito repasse de um ente para o outro. Fora isso, nós não entraremos no âmbito do escopo do direito financeiro. Então, ainda dentro do direito tributário, eu falei que na definição de direito tributário, as relações jurídicas tributárias. Relação jurídica é sempre quando você tem duas partes, né, que se relacionam de alguma maneira. No direito tributário, nós temos o chamado polo ativo, sempre é um ente tributante, uma pessoa jurídica de direito público que institui o tributo por meio de lei, e eu tenho o polo passivo, que é o chamado sujeito passivo, que aí eu coloquei contribuinte, e a gente encontra, na verdade, contribuinte, pode ser também chamado de responsável e devedor do tributo, então o contribuinte, sujeito passivo. Então a relação jurídica tributária se dá entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Beleza. Um outro detalhe interessante aí saber, é interessante também saber que o direito tributário se relaciona de perto com os outros ramos do direito, né? Em alguns livros, os doutrinadores aprofundam um pouco mais sobre isso, mas é preciso que você saiba isso, que os conceitos do direito tributário
estão interligados e muitas coisas que a gente aprende aqui, nós precisamos ir lá no direito civil para saber qual é a definição de determinado instituto, precisamos também aplicar direito penal, direito constitucional, direito administrativo, direito processual, estão interligados e é muito importante que você saiba disso. Vou fazer o seguinte, antes de entrarmos aí em conceito de tributo, vou encerrar esse vídeo de apresentação aqui, né? Eu, sinceramente, espero que você esteja se agradando daquilo que a gente está trazendo e que você possa adquirir esse curso. Tenho certeza que vai te ajudar, esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? Vamos aí dar início já já ao próximo vídeo no conceito de tributo. Fica com Deus, um grande abraço.